Boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha toda a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo o povo de Deus, para todos vocês que buscam a Deus, né? Já é 2 de janeiro de 2019, né? Desejo que estamos ainda no começo do ano, né? E nada melhor começar o ano, né? Buscando a Deus e com a certeza que nesse ano de 2019, né, vai ser melhor do que o ano passado. Isso vai depender de cada um de você. Se você buscar a Deus, se você deixar Deus mudar a sua história, nesse ano é ano de mudança. É o ano que vai mudar a sua história, né? Se você deixar o Espírito Santo mudar a sua vida, entrar na sua vida, mudar toda a sua casa, todo o ambiente da sua casa, eu tenho certeza que nesse ano você vai mudar, você vai conseguir, você vai vencer, porque aonde o Espírito Santo habita, algo tem que acontecer. E falando do Espírito Santo, quero falar também de um grande homem que a terra já viu. Nunca mais vai haver na terra um homem igualmente esse que eu vou falar agora aqui. E Mateus no capítulo 4. Leia comigo, Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 4. Talvez você já está até imaginando já qual é a mensagem já. A mensagem é a tentação de Jesus Cristo. Olha só, lá no deserto. Quando Jesus Cristo ainda ele estava lá no Pai, Jesus Cristo. Só que o próprio Deus, ele viu que a maldade era grande na terra. Muito grande. E não tinha como resgatar o povo dele. Não tinha como. Então, o próprio Deus Todo-Poderoso, o Deus que vai mudar a sua história nesse ano. Nesse ano. É o Deus Todo-Poderoso. Eu já tomei posse já da minha vitória, de tudo que vai acontecer nesse ano. Das coisas boas, né? Já tomei posse já. Porque com Deus tudo corre diferente. Tudo. Então, eu fico imaginando, porque quando o próprio Deus viu a raça humana na terra sendo devassada, né? Destruída, excluída, né? Por causa da maldição chamada pecado. Aí já que nenhum dos seus profetas, Elias, Moisés, né? Eliseu, nem outros também profetas puderam resgatar o povo de Deus, né? Então o próprio Deus agora, o próprio Pai Todo-Poderoso, ele olha para o seu filho e chama: filho, olha só, seu grande amor, a sua maior riqueza. E chama: filho, vem aqui. Desce ali, resgata o meu povo. Resgata. Faz o que nenhum homem fez. Nenhum fez. Resgata o meu povo. E agora, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, olha o que diz. Olha onde estava o Filho de Deus agora. Olha onde estava o Filho de Deus, o Filho amado. A sua maior riqueza, o seu maior tesouro, o seu maior amor. Olha onde estava. Olha o que diz aqui no Mateus, no capítulo 4. Olha o título aí em cima aí, ó. A tentação de Jesus. O que significa tentação para você? Me diz aí. Você acha que tentação é o homem cair com a mulher? Ou então a mulher cair com o homem? Você acha mesmo? Muita gente confunde essa palavra tentação com sedução. Sabe disso? Sedução não tem nada a ver com tentação. Nada a ver. Não tem nada a ver. Porque tentação quer dizer
Uma pessoa que está endividada. É uma tentação. Uma pessoa que está com uma enfermidade, passando por certo momento da sua vida difícil. Isso que é uma tentação. Uma tentação. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com sedução. Tentação é uma coisa. E sedução é outra coisa. Tem nada a ver com isso. Tentação quer dizer que quando você está passando por um certo momento da sua vida, muito difícil, quando você está passando por problemas crônicos, né? Aí chega o próprio quem? O próprio diabo. Isso gera um monte de besteira que você tem que parar, né? Que você não vai conseguir. Que é melhor você aceitar suas propostas. Que você é um derrotado. Né? Que você não vai vencer. É desse jeito. É desse jeito. Só que muita gente confunde essa palavra tentação com sedução. Sedução tem nada a ver com tentação, tem nada a ver. Então no verso 1 aqui de Mateus no capítulo 4, verso 1, olha o que diz aqui. Olha o que diz. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. Jesus Cristo foi levado por quem mesmo ao deserto? Diz aí. Que tipo de espírito é esse que levou o próprio Cristo ao deserto? Diz aí. Se você prestar bem atenção na Bíblia, se você prestar muito bem nas Santas Escrituras Sagradas, porque toda pessoa, quando vai pregar o Evangelho, tem que pregar do jeito que está escrito. Não tem que arrumar história, não tem que ir na onda de historiadores, não. Você tem que pregar do jeito que está escrito na Bíblia, pregar o verdadeiro Evangelho, né? Parar de iludir, parar de confundir, parar de enrolar o povo de Deus. É desse jeito. Tem que pregar do jeito que está escrito. Sabe disso? Do jeito que está escrito. E aqui diz que o próprio Espírito, o Espírito levou Jesus Cristo aonde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Que Espírito foi esse que levou Jesus Cristo ao deserto? Quem foi? Se você prestar atenção aqui, ó, é Espírito, está escrito com E maiúsculo, não é maiúsculo. E esse Espírito está querendo dizer que é o Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus levou o próprio Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só. Foca nessa palavra aí. Foca nessa palavra deserto. No deserto, você só pode encontrar com dois C. Com dois. Lá, você não vai poder contar com seus amigos. Não. No deserto, os seus amigos não vão estar lá. Isso aí é provável. Porque eu já tive uma experiência desse jeito. No deserto, os primeiros que se somem são quem? Os amigos, né? Os amigos. Aquele lá que se diz que é seus amigos. No deserto, você não vai poder estar lá no deserto. Não vai. Sabia disso? Nenhum deles vão poder estar no deserto. Olha quem é que não vai poder estar no deserto. Quando você está no seu deserto, ninguém vai poder estar com você. Ninguém. Olha só. O seu pai não vai estar com você. Não vai poder estar lá. Né? A sua mãe, os seus irmãos, os seus parentes. O médico também não vai poder estar lá. O presidente. O presidente tomou posse agora, não foi? Jair Bolsonaro. Também não vai poder estar no seu deserto. Não vai. Também os líderes. Também não vai poder estar no seu deserto. Nenhum deles. Nenhum. Sabe disso? Nenhum. Mas tem outro. Nenhum deles, nenhum. Você pode pensar no que for. Nenhum vai poder estar no seu deserto. Nenhum. Você não vai poder contar com ninguém no deserto. Ninguém. Sabe disso?
Sabe quem é que vai estar lá? Sabe com quem você vai poder estar no seu deserto? Sabe quem é que você vai poder contar no seu deserto? Só tem um. Sabe disso? Esse mesmo aqui que levou Jesus Cristo ao deserto. Quem foi que levou Jesus Cristo ao deserto? Quem? O Espírito Santo de Deus. Você sabia que lá no deserto, Jesus Cristo nunca pôde contar com seus amigos? Você sabe que Jesus Cristo era cheio de pessoas que seguiam ele. Sabe disso? Tinha os amigos, tinha os apóstolos, não é isso? Tinha aquelas pessoas mais chegadas ainda a Jesus Cristo. Quem estava no deserto com ele? Me diz. Você acha que tinha algum amigo com ele no deserto ali? Tinha? Me diz aí. Quero mandar um forte abraço para você, Selma Sabino, né, de Monsenhor Tabosa. Em breve vou estar em Monsenhor Tabosa aí, pregando o Evangelho. Um abraço forte para você. E voltando para a mensagem, ninguém vai estar no seu deserto. Você está passando por certo momento do seu deserto. Nenhum amigo vai estar com você. Nenhum. Sabe quem que vai estar com você no deserto? É exatamente o próprio Espírito Santo. Lá você só vai encontrar 2 lá no deserto. 2. Você sabia disso? No deserto você só vai encontrar 2 lá no deserto. O primeiro é o Espírito Santo, que vai estar lá junto com você no deserto. Esse é o maior amigo de todos os tempos, o Espírito Santo. Quando você está no deserto, passando o pior momento da sua vida, quem é que vai estar lá? O seu maior amigo. De todos os tempos, de todas as horas, de todos os meses, de todos os anos, de todos os dias, é o Espírito Santo de Deus. Ele que vai estar no seu deserto, lado a lado com você. E além do mais ainda, ele vai estar mais próximo ainda de você. Imagina agora nesse ano, né? Nesse ano de 2019. Se você quiser vencer, se você quiser conquistar, se você quiser passar por cima de tudo e quanto nesse ano, esse é o verdadeiro amigo que vai estar com você lado a lado todos os dias. É só você aceitar ele na sua casa, na sua vida e para todo sempre. E quem é o outro que pode estar no seu deserto também? Me diz aí. Diz aí. Quem é o outro? É exatamente o outro que pode estar no seu deserto também. É quando você está passando por certo momento da sua vida, né? Momento muito difícil. O outro que pode estar no deserto também é quem? Quem é que aparece no seu deserto? É o próprio tentador, o próprio diabo, Lúcifer, né? É o único que pode também estar lá no seu deserto. Quer saber por quê? Porque no deserto é a única oportunidade que ele encontra no seu deserto. É a oportunidade que ele encontra para o quê? Para destruir a você, sua família e muito mais ainda. E quando a gente está no nosso deserto, não é isso? Porque eu já estive no deserto também. Já estive. Imagina só, eu. Só que no deserto o próprio Deus, não foi homem, foi Deus, que me arrancou lá do deserto e trouxe eu para onde estou hoje. Eu nunca estive só, nunca. Sempre o Espírito Santo de Deus estava ali comigo. Assim, o mesmo Espírito Santo que estava com Jesus Cristo aonde? No deserto. Que conduziu Jesus Cristo ao deserto. O Espírito Santo sempre ficou ali, de olho fixado em Cristo. Em Cristo. A todo momento, o próprio Cristo estava sendo vigiado pelo Espírito Santo de Deus. A todo momento. E o Espírito Santo nunca deixou Jesus Cristo. Nunca deixou ele. Nunca. E no deserto, quando a gente está passando no deserto por um momento muito difícil, essa é a oportunidade que o próprio diabo ele tem para destruir, né? E sugerir um monte de besteira,
um monte de coisas ruins. E uma dessas coisas que ele sugere quando você está passando por um momento difícil é que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você é um derrotado, que você pode parar, que já está tudo acabado. Olha o que o próprio diabo ele sugere a você, né? E o que ele quer também é que você também sujeite a ele. Sabia isso? Que você aceite as propostas dele de derrotado, de que você não vai conseguir, que você é um fracassado. Isso aí é que o próprio demônio quer que você aceite. Mas só que no deserto você tem que pensar também, parar para pensar que você não está só também. Que o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai estar com você, lado a lado. Lado a lado. Ele sempre vai estar com você. Não importa o que você vai passar. Não importa. Deus vai estar com você lado a lado, te guiando, te orientando, dizendo o que você tem que fazer. Não importa o problema que você vai passar. Não importa. Ou o que você tem que passar. Em frente. Porque Deus é com você. Lê aqui comigo. Lê aqui comigo. Mateus no capítulo 4. Verso 1 diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito, este Espírito que é o Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só, Jesus Cristo estava onde mesmo? No deserto. O dono do mundo, o arquiteto do universo, o arquiteto do universo, estava onde? No deserto. No deserto. Jesus Cristo estava no deserto. Imagina só. E no deserto, se você prestar atenção, o deserto não tem nada que presta. Não tem nada que presta. Sabia disso? Se você me disser que no deserto tem alguma coisa que presta, meu Deus do céu, né? Só se for você que quer ir pro deserto. Porque no deserto nem sombra tem. Deserto só tem o que não presta. Deserto só tem o que não presta, deserto. Porque eu já passei pro deserto. E olha que no deserto eu já andei triste, abatido, chorando, angustiado, sem caminho, sem solução, sem ninguém, sem amigo. Os verdadeiros amigos, eu nunca vi verdadeiros amigos naquele tempo, quando eu estava no meu deserto. Nunca. O único que estava me ajudando, eu nem percebia, mas o único amigo verdade que estava me ajudando no meu deserto, eu nem percebia. Era o Espírito Santo de Deus. Aí chegava aquele amigo, né? Aqueles amigos que diziam, eu tô contigo, rapaz. Eu sou contigo, rapaz. Aí quando havia as lutas, todos eles se sumiam. Aí eu vi um verdadeiro amigo, que era o Espírito Santo, eu nem percebia que era ele que estava me ajudando. Mas ele estava ali no meu deserto. E vai estar no seu também. Nesse ano você não vai passar só. Porque o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai te conduzir, Ele que vai te guiar, Ele que vai te orientar o que você tem que fazer para você vencer esse ano de 2019. E eu garanto a você, se você andar lado a lado com o Espírito Santo, você será mais que um vencedor em Cristo Jesus. Isso eu te garanto. Porque eu já tomei posse da minha vitória. Eu não abro mão de Jesus Cristo e nem do Espírito Santo. Os verdadeiros amigos que eu tenho é esse. Esse que eu falei agora. Olha o que diz aqui. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu fico imaginando que no deserto, o deserto ele é tão cruel, tão triste, que um dia o próprio Elias, no deserto, ele pediu o que mesmo? A morte. Olha como no deserto ele é cruel. O Elias, o homem que estava mais perto de Deus, mais próximo de Deus do que eu, do que você, esse homem pediu a morte. Olha como o deserto é. O deserto ele não presta. O deserto não tem nada. O deserto não tem sombra. O deserto não tem comida. Não tem nada. E o homem de Deus pediu o que mesmo? A morte. A morte. E agora, quem é que está no deserto agora aqui em Mateus no capítulo 4? Quem é? O próprio Cristo.
o arquiteto do universo, está no deserto. Passando pelos seus piores momentos da sua vida. Por causa de quem? Por causa de mim e de você. O homem que nunca errou. O homem que nunca cometeu nenhum delito. O homem que nunca errou na sua vida. Nunca cometeu nenhum delito. Nunca fez nada de mal. Nunca pecou. Mas ele estava no deserto. Porque eu pequei. Você pecou. Nós erramos. Mas alguém inocentemente estava no deserto. Por causa de mim e por causa de você. Jesus Cristo. E nesse mesmo deserto, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E depois teve fome. Olha só no deserto. No deserto nem comida teve. No deserto nem comida tinha. E Jesus Cristo passando pelo seu pior momento da sua vida no deserto. No deserto. Você tem ideia hoje, nesse exato momento, lá no deserto, você tem ideia de quantos graus tá dando lá? Você tem ideia? Me diz aí. Tá abaixo de 0 no deserto. Pela manhã, umas 9 horas talvez, umas 10 horas da manhã, ou 11. Talvez lá tá uns 60 graus. Agora imagina só no deserto. E o próprio Cristo estava onde? No deserto. Passou 40 dias. Olha só. Olha o que ele passou por causa de mim e de você. Olha só. E 40 noites. A noite no deserto é abaixo de 0. Imagina só como estava a face. Imagina só como estava a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Os lábios dele é como se estivesse todo estourado por causa do frio. Do frio. Imagina só o que ele teve, o corpo dele, o que ele teve de suportar no deserto, durante o dia. Imagina só a tarde, a tarde. Como que não estava o grau lá, a temperatura, a quentura. Me diz aí. E o próprio corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele como homem, ele se colocou como homem para sentir o quê? As minhas dores, as suas dores. E como ele estava passando no deserto. Leia aqui comigo. Mateus capítulo 4, verso 1 e verso 2. Olha aqui, ó. A seguir, Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha o verso 2 agora, ó. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. Foca nessa palavra aí, fome. Fome. Você já passou fome na sua vida? Você já passou fome? Eu fico imaginando que essa mesma palavra fome, ela já me deixou tanto triste. Sabia disso? Eu já passei fome. Já. Sabia disso? Porque um dia quando o meu pai, nós morava de favor. O meu pai morava de favor, mas a minha mãe, assim, num certo lugar, no meio do mato. No meio do mato. Onde só tinha uma fazendinha lá. Aí meu pai tinha que acordar todo dia de manhã para ganhar o quê? 1 litro de leite para quantos filhos? 4 filhos. 4. E esse litro de leite, às vezes eu, mas os meus irmãos, já criança, nós tínhamos que disputar. Quem teria que beber primeiro para não ficar com fome? Com fome. Nesse tempo, foi um tempo tão difícil, seca, aquilo outro, a seca afligindo ali. Mas mesmo assim, meu pai e minha mãe não nos abandonou. Não. Eles sofreram, passando fome junto. Isso aí eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu não tenho vergonha de dizer que eu passei fome. Não. Passar fome não é vergonha. Se o próprio Cristo, o dono do universo, o arquiteto, o dono do mundo passou fome no deserto, e eu que sou mortal. Me diz aí. Me diz aí você. Essa palavra fome, muita gente confunde essa palavra, não entende.
Pensa que fome é ter uma geladeira cheia de comida. Pensa que fome é ter uma mesa farta, né? Não. Você não sabe o que é fome. Eu sei o que é fome, porque eu já passei fome na minha vida. E não foi amigos que foi lá e me falou: filho, você vai conseguir, filho. Nós vamos conseguir junto. Não, nenhum vieram com essas palavras. Foi exatamente o Espírito Santo. O meu melhor amigo de todos os tempos. E ele é seu amigo também. Seu amigo. E fome não tem nada a ver com geladeira cheia de comida, de fartura. Não tem nada a ver, não. Fome. Você quer saber o que é fome mesmo? Fome é quando uma pessoa está debilitada, fraco. É quando a pele está grudada nos ossos. Uma pessoa que está, magro mesmo, mostrando os ossos. Como igual nos outros países aí, tem país aí, não precisa nem falar nos outros países, né? Porque para que é melhor falar do Haiti? Haiti tem pessoas lá que faz até bolachas mesmo, de barro, né? De barro, e come. Um dia mandaram um vídeo para mim, pelo amor de Deus. Também lá, como também tem outros países aí também, né? Pessoas morrendo de fome, a pele grudada nos ossos. Isso é fome. Isso é que é fome. Não tem nada a ver com geladeira cheia, né? Com fartura. Tem nada a ver, rapaz. Isso não é fome. Porque daqui a pouco você pode, né? Porque tem gente que até janta mais tarde. Talvez até por essa hora mesmo. Por essa hora, né? A pessoa sente fome, né? Diz, eu tô com fome, aí vai ali na geladeira, né? Tá cheio de bolo na geladeira, muitas comidas, carne, aquilo. Isso é fome? Me diz aí. Isso aí é fome? Tem as geladeiras cheias de comida nas panelas? Isso é fome? Fome mesmo é quando você não tem nada para comer. Nada. Assim como Jesus Cristo tinha no deserto. Você acha que no deserto tinha comida para Jesus Cristo? Olha o que ele falou aqui. A palavra aqui é fome. E ele mesmo falou. No deserto, Jesus Cristo passou 40 dias e 40 noites. Olha só. Com fome. Com fome. Olha o que diz aí. Depois de jejuar 40 dias, 40 teve fome. Quando a gente está passando por um certo momento desse, o diabo ele se apossa, ele ri, sabe disso? Ele zomba de você. Aí o próprio diabo, quando você está passando por um certo momento assim, né? Às vezes dívida, às vezes você está passando por um certo momento da sua vida, muito triste. Aí quem que aparece mesmo? O próprio tentador. Aqui diz o diabo, né? O tentador. E ele sugere a você: pode parar. Basta para você. Você não vai conseguir. Olha só. Tá vendo? Só palavra de quem já é derrotado. Porque o próprio diabo, ele já é um derrotado. E essas palavras só de quem é derrotado mesmo. Lembra de Jó? Jó, quando ele estava passando por um certo momento da sua vida, triste, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, viu a própria mulher também blasfemando de Deus, e falando para o próprio Jó: amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa, morre. Olha só. Jó. Certo que Jó não passou o que o próprio Cristo passou, né? Mas passou diferente. Não igual. Porque como Cristo, nenhum herói da fé, ninguém passou igualmente o Cristo. Mas mesmo assim, Jó não blasfemou de Deus. Passou o pior momento da sua vida, mas não blasfemou de Deus. Aliás,
ele permaneceu mais forte ainda na presença de Deus, mais forte. Não é à toa que o próprio Deus, né, considerou Jó íntegro, reto, temente a ele, a Deus. Tá vendo? E quem que estava lá também? Quem foi que atentou Jó? Foi algum homem? Foi algum líder? Algum ministro? Não. Foi o próprio diabo. O mesmo diabo que atentou Jó, que tirou a saúde de Jó, que tirou as riquezas de Jó, agora estava no deserto, junto com Cristo. Porque no deserto, quando você está passando por um certo momento da sua vida no deserto, o diabo sugere um monte de besteira para você. Leia comigo agora o verso 3. Agora você vai ficar chocado agora. Verso 3 agora vai chocar você. Leia comigo. No livro de Mateus, no capítulo 4, verso 3, diz assim. Olha o que diz. Então, o tentador. Olha só a palavra aqui, o tentador. O tentador é o diabo. O tentador. Aproximando-se, lhe disse. Se és filho de Deus... Não, calma aí, vamos ler direito. Aqui está surgindo alguma coisa. Está surgindo alguma dúvida aqui. Calma aí. Vamos ler de novo aqui, ó. Verso 3. Então, o tentador, que é o diabo, né? O tentador, que é o diabo, aproximando-se, lhe disse. Disse a quem? A Cristo, né? O próprio dono do arquiteto, né? O próprio dono do mundo, o arquiteto. Jesus Cristo. O próprio diabo falando agora para Jesus Cristo. Ó. Se és filho de Deus... Olha só. Essas palavras aqui estão sugerindo dúvida, né? Dúvida. É isso? O próprio diabo falando para o Cristo. Se tu és filho de Deus... Olha só. Se tu és. Isso está sugerindo o quê? Dúvida. Né? O próprio diabo falando para o Jesus Cristo lá no deserto. Lá no deserto. O próprio tentador, né? Falando para o Cristo. Se tu és filho de Deus, você talvez você já ouviu essa expressão também, não já? Já ouviu essa expressão? Se tu és mulher de Deus, olha o diabo falando aí, ó. Se tu é igreja de Deus, se tu é uma mulher de Deus, se tu é um homem de Deus, olha o diabo falando aí, ó. Olha só. Eu já ouvi tanto essas palavras. Às vezes, uma vez aí, até de um tio meu. Um parente meu, né? Que faz parte também da minha família, né? Um tio meu, né? Bem de dentro da minha casa. Já ouvi essa expressão também. Se tu és um menino de Deus, se tu és um homem de Deus. Quantas vezes eu já ouvi essas palavras? Quantas? Eu perdi as contas. Né? Perdi as contas. E assim, essas mesmas palavras, foi o próprio diabo que falou com o próprio Cristo no deserto. Leia comigo aqui. Mateus no capítulo 4, verso 3 diz assim. Então, o tentador se aproximando-se, lhe disse. Se és filho de Deus, olha só, se és, está sugerindo dúvida. O próprio diabo, né? Você acha que o diabo não conhecia Jesus Cristo? Claro que conhecia. Você acha que o diabo não sabia que ele era filho de Deus? Claro que ele sabia, rapaz. Claro que o diabo ele sabia que o próprio Jesus Cristo ele era filho de Deus. Claro que ele sabia. Lembra daquela legião de demônio? Lembra do Gadareno? Né? Lembra? Aquele homem que vivia dentro do cemitério, comia carne podre, comia aquilo outro. Lembra? Que um dia os próprios demônios, né? Que estavam na vida daquele homem, do Geraseno. Um dia teve um encontro com Jesus Cristo, né? E o próprio demônio falou, tu já vem me atormentar, filho do Deus, do Altíssimo Deus, né? Do Altíssimo Deus. Olha, os demônios. Os próprios demônios conheceram Jesus Cristo. Você acha que eles não conhecem? Você acha mesmo? Claro que conhecia, rapaz. Claro. Porque
esse demônio, um dia esse mesmo tentador aqui, que é o próprio Lúcifer, ele já esteve no paraíso. Um dia ele foi bom, rapaz. Só que agora, né, ele mudou. Agora ele tá por aí fazendo mal, né? Desobedeceu a Deus, ficou contra Deus, se rebelou contra Deus. Agora tá por aí fazendo mal, né? Fazendo o que não presta. Só quem faz o que não presta é porque não presta mesmo. E Jesus Cristo estava no deserto. No deserto. Você sabia que às vezes as pessoas vão parar no deserto? A maioria das vezes as pessoas vão parar no deserto por causa do erro? Você sabia disso? Muitas pessoas vão para o deserto por causa do erro. Por causa do erro. E você acha que é por causa de quê? A maioria das pessoas tem delas que vai no deserto por causa do erro. Mas no deserto, o próprio Cristo estava passando por um certo momento da sua vida, né? E além do mais, Jesus Cristo estava no deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome e depois apareceu o tentador, né? Ainda falou mais ainda o diabo: se tu és filho de Deus, olha o que ele falou aqui, ó. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Em pães. Olha só. Em pães. O próprio diabo viu que Jesus Cristo jejuou 40 dias, né? E 40 noites. Tava com fome. Tava com fome. Eu fico imaginando agora este incrédulo, né? Pegando uma pedra ali, ou então duas pedras, né? Colocando na mão e olhando para o Cristo, né? Olhando para o Cristo e falando assim: está com fome, Jesus? Se tu és filho de Deus, então, se tu és, põe dúvida. Se tu és filho de Deus, transforma aqui agora essas pedras aqui em pães e mata tua fome. Olha só. Porque eu fico imaginando, o que significa pão para você? Você acha que pão é só a comida? É só essa comida que você come mesmo assim? Porque quando o próprio, aqui a palavra de Deus diz assim, ó: então o tentador, se aproximando-lhe, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras, quer dizer, pedras quer estar o quê? No plural. Pode ser 2, 3, né? Ou mais. Manda, dê ordem, olha só. O próprio diabo querendo dar ordem, ó. Querendo dar ordem. O próprio Cristo, ó. Manda, olha só, que estas pedras se transformem em pães. Olha só. Se transformem em pães. Quando o próprio diabo ele falou assim: manda que essas pedras se transformem em pães, quer dizer, o próprio diabo quis dizer o quê? Me obedeça. Olha só, me obedeça. Olha só. O próprio diabo querendo dar ordem. Querendo mandar. Porque ele não manda em nada. Ele, nada desse mundo é dele. Ele não tem nada. O que significa pão para você? Essa palavra pão, o que significa para você? Porque muita gente confunde essa palavra pão, né, com comida. Pode até ser também, né? Qual é a importância do pão na sua vida? Me dizem, qual é a importância do pão na sua vida? Me diz, qual é a importância do pão na sua vida? Será que você pode viver sem pão? Se por acaso você no deserto, se você aguentaria comer um pedacinho de pão
Um pedacinho de pão. Um pedacinho de pão. Ou então beber um copo de água, e comer um pedacinho de pão e andar no deserto 40 dias e 40 noites. Me diz aí. Eu desafio você a andar 40 dias só com um pedacinho de pão e com um copo de água. Você aguenta? Lembra de Elias? Elias estava lá no deserto, debaixo de um pé de zinco, né? E lá Elias pediu a morte. Daqui a pouco quem aparece lá? Um anjo. O anjo do Senhor vai visitar Elias. Aí acorda Elias. Acorda, rapaz. Tá aqui, ó, pãozinho assado aqui, rapaz. Ó, um pãozinho assado. Talvez uma água ali, né? Só com a força daquele pão, Elias andou quantos dias mesmo? Quantos? Rapaz, ele andou muitos dias, viu? 40 dias. Rapaz. Então vou desafiar você. Vou te dar um pão assado, um copo de água, para você andar 40 dias no deserto. Você andaria, você? Me diz aí. Ou então 15 dias no deserto. Claro que não. Claro que não. Vou dizer uma coisa a você. Para você vencer esse ano, você não precisa de amigos. Não. E isso agora eu tirei uma conclusão que não existe amigo na nossa vida. Não. Quando alguém vem para te ajudar em alguma coisa, não é próprio dele, não. Não. Hoje eu entendo que é o próprio Cristo, o dono do universo. Ele é que usa as pessoas para te abençoar. Sabe disso? É. E ele nunca vai deixar faltar pão para você, nunca. Mas só que essa palavra pão está querendo dizer, né? Que é exatamente a palavra de Deus. É. Você sabia disso? Será que você consegue viver sem comer alguma coisa? Será que você consegue viver sem comer? Sem comer assim alguma coisa, um pão, aquele outro, tal. Você consegue viver sem comer? Não, né? Então exatamente, o pão está querendo dizer exatamente a palavra de Deus. Nenhum ser humano da face da terra, nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém consegue viver sem a palavra de Deus. Eu desafio você a viver sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, ninguém consegue viver. Sem a palavra de Deus, você não vai vencer. Sem a palavra de Deus, você não vai conseguir. Você não vai chegar a lugar algum. Não vai. Não adianta nem insistir. Sem Deus, você não vai sobreviver. Não vai. Não vai. Tem uma coisa que eu nunca... Ninguém me ensinou para que serve o pão. Ninguém nunca me ensinou, não. Sabia disso? Porque eu só fui entender a importância do pão, né? Foi o próprio Deus que me ensinou. Não fui homem, não foi ninguém. Foi Deus, sabia disso? Mas só que quando a criança quando ela nasce, né? A criança recém-nascida, quando ela nasce, a criança já nasce sabendo o significado do pão. Você sabia disso? É a única coisa que a criança ela sabe, sabia? Quando ela nasce, a única coisa que ela sabe é sabendo o que significa o pão, né? Sabia disso? A única coisa que ela sabe é o pão. Para você ter uma ideia, quando a criança nasce, né? Quando ela já nasce ali talvez cheia de fome, né? Chorando com fome, né? Talvez eu fico imaginando, né? A criança nascendo e chorando, oi, 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 né? Aí você coloca no peitinho assim, no peito, e logo ela tá quase sorrindo, né? Alegre, né?
tá comendo pão. É, rapaz. E ela logo fica ali tranquila, né? Fica como se fosse confortável, consolada ali com aquele pão que ela tá comendo. É a única coisa com a criança quando nasce, ela já nasce sabendo o que significa o pão, do que serve o pão, né? Sabe disso? É a única coisa que a criança sabe. Porque quando a criança nasce, né? Eu me lembro do meu filho, né? Do Miguel. O Miguel, quando ele nasceu, né? Às vezes ele não queria nem mamar. Miguel. Aí foi preciso até ensinar, né? Pegar ali o peito e tal, para ele comer o pão, né? Comer do pão. Mas ele já sabia para que o pão dele, já onde estava o pãozinho, né? Para que servia. É a única coisa que a criança sabe. A única coisa. O significado do pão para eles. Olha o que diz aí agora. Olha no verso 4. No verso 4 agora. Porque eu fico imaginando, né, esse verso 3 aqui, esse verso 3, o próprio Cristo quando falou aqui, ó, no verso 3, ou melhor, o Cristo não, o próprio diabo, né, que foi falando no verso 3. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? É que ele estava querendo dizer, pega essas pedras aqui, transforma em pão e mata a tua fome, rapaz. Ele deu ordem, dando ordem mais ainda. Olha no verso 4 agora. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Quando ele falou que está escrito, o próprio Cristo falou que estava escrito aqui. Ele estava sugerindo, pensando o próprio Cristo, lá em Deuteronômio, né? No livro de Deuteronômio, no capítulo 8, verso 3. Onde lá está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lê lá, Deuteronômio capítulo 8. Vou até ler aqui, para você depois não achar que é heresia, tal, que do outro. Olha o que diz aqui. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Olha o que diz aqui. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, e nem teus pais o conhecias. Nem teus pais conhecias. Para te dar e entender que não só de pão, olha só, escuta só, Deuteronômio capítulo 8, verso 3, ó. Não, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Tá vendo só? O próprio Cristo, quando falou para o diabo, está escrito, nem só de pão viverás o homem. O próprio Jesus Cristo tirou essas palavras, né? Lá de Deuteronômio capítulo 8, verso 3, rapaz. Olha só, que tremendo, rapaz. O próprio Cristo também está escrito que nem só de homem viverás o quem? O homem. Nem só de pão viverás o homem. O próprio Cristo, tá vendo? Ele tirou lá dos pergaminhos que já existiam, ó, anos e anos. Também foi ele mesmo que inspirou, né? Usou os homens de Deus para escrever aquilo, ele mesmo. Foi ele mesmo que deu ordem, né? Para escrever. Então ele já sabia. Então o próprio Cristo tirou lá dos pergaminhos, lá de Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que nem só de homem viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, quer dizer, que sai da boca de Deus. Verso 4 aí, Mateus capítulo 4, verso 4, olha o que diz. Ó. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essas mesmas palavras estão lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Olha só, foi de lá que o próprio Senhor Jesus Cristo tirou essas palavras.
E falou para o demônio, falou para o diabo: nem só de pão viverás quem? O homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora você sabe a importância da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem como, na minha vida e na sua vida, ela tem como o mesmo sentido do pão. Isso está querendo dizer que você não consegue, nunca vai conseguir viver sem Deus. Nunca. Sem Deus ninguém consegue viver. Tem em primeiro lugar Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a vida. E além do mais, sem Ele, sem Jesus Cristo, você nunca vai chegar até a Deus. Nunca. Nunca. Porque para você chegar até o Pai, é preciso ir primeiro ao Filho, ao Cristo. Está escrito lá também. Então, o próprio Cristo, ele tirou essas palavras lá de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Que nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só, isso é tremendo demais. Eu fico imaginando, que essas palavras, elas me alcançou. Porque quando Jesus Cristo ele falou assim para o diabo no deserto: nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só. Ali, eu fico imaginando, o próprio Cristo pensando, lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. As mesmas palavras que o próprio Cristo falou, está lá em Deuteronômio. Ele tirou de lá dos pergaminhos, porque já existia há muitos anos. Foi o próprio Cristo que inspirou aquilo. Como ele não saberia? Então ele tirou de lá, pensou, rapaz, então vou tirar agora uma palavra agora aqui, porque está escrito, está aqui, está escrito, porque nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é tremendo demais. Só que não parou por aí não. Olha no verso 5 agora. Você acha que o próprio Cristo falando essas palavras, você acha que o próprio diabo ele parou? Claro que não. Ele é sagaz, astuto, e não desiste. Não desiste. Leia comigo aí agora capítulo 5, ou melhor, verso 5, Mateus capítulo 4, verso 5. Leia comigo agora. Olha o que diz. Então, o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, olha só, dúvida de novo. De novo colocou dúvida. Se és filho de Deus, olha só, você também já ouviu também, não já, essas palavras, se és filho de Deus? Porque eu já ouvi muito essas palavras, sabia? Um dia, o próprio amigos já falou para mim. Sabia disso? Se tu és homem de Deus, se tu és aquilo outro, não é isso? O diabo também fala na boca deles. Às vezes até o próprio diabo já usou também, até minha família também, para falar isso. Sabia disso? Rapaz. Agora o próprio diabo levou ele e colocou sobre o pináculo do templo. Eu fico imaginando, lá em Jerusalém, não é isso? Porque lá tinha um pátio, não sei se ainda tem, Com certeza tem. Tinha um pátio lá, um pátio grandão, Levou ele ao pináculo do templo, colocou ele em cima do pináculo. E o próprio diabo falou: se tu és filho de Deus, do jeito que está escrito aqui, olha o que diz. Se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha o diabo. Rapaz, ele conhece a palavra, rapaz. Tá vendo? Ele vivia com Deus. Já esteve com Deus. O anjo, ele era um querubim. Um querubim. Morava com Deus. Então, como esse anjo, como esse querubim, ele não conhece as Santas Escrituras? Me diz aí. Agora eu fico imaginando, Porque tem muita gente aí que se acha bacharel em teologia. Eu sou bacharel, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra. Conhece não, rapaz. Mentira sua. Conhece nada, rapaz. Quem é que conhece mais a palavra do que o próprio diabo? Olha aí o que ele falou aqui com o próprio Senhor Jesus Cristo.
O próprio Jesus Cristo, o dono do universo, o arquiteto do universo, o próprio diabo agora, olha só o que ele falou. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Sobre o pináculo do templo. E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha só, está escrito. Rapaz, viu, né? Quem é que conhece mais a palavra? Antes, é você que é bacharel em teologia? Ou o diabo? Me diz aí. Hã? Porque um dia uma pessoa, né, chegou para mim e falou assim, mas eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a Bíblia toda, né? Conhece? Sabe o que aconteceu com ele quando ele falou essas palavras para mim? Eu só fiz ficar na minha humildade, abaixei a cabeça e fui ali pro canto. Tudo bem, eu não vou disputar com você. Porque a palavra de Deus não tem que ser debatida, não. Não tem que ser debatida um com o outro. Claro que não. Um dia depois, esse homem não estava mais nem dentro da igreja. Se afastou. E aí? Quem é que conhece agora a palavra de Deus? Quem é? Me disse. Veio o diabo aí. Estava disputando com Jesus Cristo no deserto. Depois do Cristo ter jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome, e agora aparece o atentador e sugere, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só. E depois, olha só, o próprio Cristo foi e falou, nem só de pão, lá em Deuteronômio, o próprio Cristo pensando lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. O próprio diabo agora leva o Cristo, transporta-se, né, junto com Cristo, ao pináculo do templo, lá de Jerusalém. E fala assim, olha o que o próprio diabo fala. Então o diabo levou a cidade santa. Onde é a cidade santa mesmo? Jerusalém, né? E colocou sobre o pináculo do templo. Fez o que agora? Olha só o que o próprio diabo falou. Ele disse, se és filho de Deus, sugeriu dúvida agora aí, né? Se és filho de Deus. Claro que o Cristo é o filho de Deus, claro que isso. E o próprio diabo sabia disso. Claro que ele sabe disso. Claro que ele sabia disso. Olha só, o próprio diabo agora falou de novo. Atira-te daqui abaixo. Abaixo. Porque está escrito. Agora, olha só, para completar agora. Aos seus anjos, ordenará ao teu respeito. Ao teu respeito. Que te guarda. Te guardem. Te guardem e... Cadê o resto? Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando o resto das palavras aqui, rapaz. Tá faltando o resto das palavras aqui do versículo aqui. Tá faltando. Agora dá para você perceber. A igreja que não prega a palavra de Deus é conhecida. É conhecida. Sabia disso? Porque a palavra de Deus que não prega a verdade, que não passa a verdade para as ovelhas, que não passa a verdade para o povo de Deus, é conhecida demais. Sabia disso? Porque, em primeiro lugar, o sacerdote, a palavra não é dele, tem a palavra de Deus. Ele tem que passar aquilo que é de Deus e não aquilo que é dele. Porque o que é dele não vai fazer nada sobre a vida do ser humano. Mas aquilo que é de Deus é que vai permanecer na vida do ser humano, que vai prosperar, que vai crescer, que vai mudar e muito mais ainda. Muito mais ainda. Eu fico imaginando aí que tem igreja aí que só come a palavra de Deus e não passa a verdade para o povo. Fica retrocedendo a palavra de Deus, fica enganando o povo e não passa a verdade, aquilo outro. Sabe disso? É o que mais tem hoje em dia, é assim. Não prega a verdadeira palavra de Deus, é o verdadeiro evangelho. Olha o que acontece aqui, Olha aí. Mateus capítulo 4, verso 6, o próprio diabo falando aqui, Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem e... Cadê o resto? Olha a palavra aí. Cadê o resto? Me diz aí, cadê o resto? Já sei. Já sei onde está escrito isso aí, rapaz. O resto... Está lá no Salmo 121. Ou melhor, 121 não, né? 121 está escrito, levarei meus olhos para os montes, não é isso?
Mas não é esse não, é Salmo 91. Salmo 91. O que era para estar aqui, tá lá no Salmo 91. Tá vendo? Tá vendo o que aconteceu aqui agora? Não fica difícil de identificar qual é a igreja que é de Deus. A que é de Deus, prega do jeito que está escrito aqui. A que não é de Deus, fica enrolando, fica aquilo outro, talvez fica até coçando a cabeça, rapaz, não sei o quê. Rapaz, passa a verdade para o povo, prega o verdadeiro evangelho. O que vai salvar o povo não é você não, rapaz. O que salva a humanidade é a palavra de Deus, o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus. É a palavra de Deus que vai alcançar o povo, que vai libertar. É o próprio Deus. É a própria palavra de Deus. Olha só. Olha só o que diz mais aqui. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em algumas pedras. Em algumas pedras. Olha só. Você acha que o diabo é bobo? Você acha mesmo? E além do mais, aqui tá faltando aqui umas palavras aqui. E essas palavras que ele falou não tá correto, o próprio diabo. Sabe disso? Não tá correto. Eu fico imaginando o próprio diabo, né? Do jeito que o próprio diabo falou aqui para o próprio Cristo, né? Se ele falasse igualmente, está lá no Salmo 91, verso 11. Imagina só se ele falasse. Rapaz, ia dar uma confusão, hein? Rapaz. Olha o que aconteceu aqui. O próprio Cristo agora vai falar para ele agora. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Olha só. Quando o próprio Cristo ele falou que está escrito, ele estava pensando aonde? Lá no Salmo 91, verso 11. Não tentarás o Senhor teu Deus. Senhor teu Deus. Quer saber por quê? Quando o próprio Cristo ele falou que está escrito, e ele falou essas palavras aqui, está escrito lá, sabe aonde? Olha o que diz aqui no Salmo 91. Salmo 91. Olha o que está escrito aqui. Salmo 91, verso 11 diz assim. Salmo 91, verso 11. Porque os seus anjos, dará ordem ao teu respeito, vírgula, para que te guardem em todo o teus caminhos. Você acha que o diabo falou essas palavras aqui lá? Me diz aí. Você acha mesmo que ele falou igual a essas palavras? Claro que não. Claro que não. Agora imagina só uma coisa você. Se o próprio diabo tivesse falado do mesmo jeito que está escrito aqui no Salmo 91, verso 11, né? Imagina. Me diz aí. E quando o próprio Cristo ele falou assim, está escrito, ele estava pensando no Salmo 91, verso 11. Olha aí, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Essa é a palavra verdadeira, e não essas aqui que o próprio diabo falou aqui. Porque o próprio diabo falou diferente para o Cristo. Quer ler comigo? Olha aí, Mateus capítulo 4, verso 5 e o verso 6. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Tá vendo o diabo falando? E continuando mais ainda o diabo, aos seus anjos, ordenará. Tá vendo? Ordenará. Vê se bate com aquele lá. Ao teu respeito. E, que te guardem. E aqui é as palavras que do Salmo 91, né? Verso 11 era para estar aqui. O diabo, ele não colocou aqui. Ele retroceu a palavra de Deus. Ele não falou igual. Ele só fez retroceder. Né? Como se fosse o próprio diabo tirou essas palavras. As palavras do Salmo 91, verso 11, tirou, né?
E para falar isso aqui, colocou outras que não tem nada a ver com aquelas. Ó. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em algumas pedras. Tá vendo? Tá vendo só? Rapaz. E o próprio Cristo foi e falou para ele, ó. Respondeu Jesus. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus. Tá vendo? Quer dizer, que quando o próprio Cristo pronunciou essas palavras, Senhor teu Deus, é porque o próprio Deus foi que criou ele. Foi o próprio Deus que criou ele. Então, quando Deus criou ele, então o próprio Deus passou a ser o Deus dele. O Deus dele. Porque, em primeiro lugar, o diabo nunca vai ser Deus. Nunca. É o que ele quer. Mas ele nunca vai conseguir. Porque, em primeiro lugar, Deus ele nunca nasceu. Deus ele nunca nasce. Não. Sabe disso? Claro que não. Deus ele nunca nasceu. Ele sempre existiu. E sempre vai existir. Está escrito lá em Daniel capítulo 4. Sabe disso? Está escrito lá. Onde diz que Deus sempre eterno. Deus sempre eterno. Você sabe o que significa Deus sempre eterno? Quer dizer, que Deus sempre existiu e sempre vai existir eternamente. Nunca nasceu. Isso é tremendo demais, rapaz. Tremendo demais. Olha o que diz mais aí a palavra de Deus. Olha o que diz. Verso 8 agora de Mateus capítulo 4, verso 8. Ó. E levou ainda o diabo, e ainda mais, levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. Eita, agora foi forte demais, né? Eu fico imaginando agora. O diabo não tem nada. Não tem nada. Né? Ele não tem nada. Porque a única coisa que ele é dono é só de quê? 3 coisas que ele é maestro. Matar, roubar e destruir. Essas 3 coisas ele é maestro mesmo. A única coisa que ele sabe fazer é matar, roubar e destruir. Somente. Destruir. Então ele não tem nada aí. Nada. Eu fico imaginando as pessoas que às vezes dizem aquilo é do diabo aquilo, aquilo é do diabo. Que diabo não tem nada não, rapaz. Diabo não tem nada não. Olha aqui o que o próprio diabo falou aqui, ó. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tá vendo? Quer dizer, o próprio diabo, demônio, agora, junto com Cristo, transporta a um monte muito alto. E lá, o que acontece? Acontece que ele mostra toda a riqueza do mundo. Imagina só, toda a riqueza do mundo, toda a riqueza. Imagina, toda a riqueza do mundo. Imagina tudo, toda a riqueza. Ele mostra. E ele falou: tudo isso eu posso te dar. Posso te dar. Olha, ele quer dar aquilo que não é dele. Mas ele falou: eu posso te dar. Eu posso te dar. Olha o perigo que está acontecendo aí. Você sabia que muita gente já saiu de dentro das igrejas, dentro da casa de Deus por causa disso? Porque o diabo chega com a bandejinha. Vou te mostrar como. Calma aí. Olha só. Quantas pessoas já saíram dentro da casa de Deus? Porque o diabo, né? Até mesmo o próprio diabo fala. Quando a pessoa entra dentro da casa de Deus, que ele já falou comigo. O próprio diabo já falou comigo sobre isso. Né? Aí dentro da casa de Deus, você me vence. O próprio diabo já falou comigo isso. Agora eu quero ver aqui fora quem é que manda.
quem é que manda aqui fora. Na casa de Deus, você me vence. Agora eu quero ver quem é que manda aqui fora, aqui no mundo. Eu quero ver. Aí quando a pessoa sai dentro da casa de Deus, vai ver o diabo. Olha, com um prato. Escolhe. De um lado, prostituição, adultério, mentira, falsidade, inveja. Olha só, vai vendo. Fofoca, festa, balada, muitas mulheres e etc. Mais e mais ainda. E muito dinheiro. Se prostrando. Tá vendo? É assim que o próprio diabo faz com o ser humano hoje em dia. E muitos delas dão crédito, dão ouvido. E acaba caindo na cilada do próprio Satanás. E daqui passa alguns dias, alguns meses, algum ano, tá virado mendigo, tá sendo humilhado, tá sendo zombado do diabo. E o diabo até fala ainda: você que queria me destruir, você que cantava na congregação de Deus e agora tá assim? Quem é agora quem manda? É assim que o próprio diabo ele fala. É assim que ele reage. Não foi assim que o próprio diabo fez com Jesus Cristo? Levou ele a um monte muito alto e sugeriu muitas coisas. Mostrou a ele toda a riqueza do universo, do mundo inteiro. Ainda falou mais ainda. Se você prostrar, quer dizer, se você se colocar de joelho, se prostrar de joelho nos meus pés, tudo isso aqui será teu, tudo. Tudo. Eu te darei. Olha só, próprio diabo. Eu te darei. Olha como está escrito aí. Isto te darei, ó. Te darei. Se prostrado, me adorares, ó. Adorar o quê? O diabo. Eu fico imaginando o tanto de tolo, o tanto de burros adorando o diabo. É o que mais tem hoje em dia. Sabia disso? É o que mais tem. Olha só. Me adorares. Sabe o que foi que eu fico imaginando? Que o diabo ele não tem nada. Como é que ele quer dar aquilo que não é dele, que ele não tem nada? Quer saber que você quer mesmo saber que ele não tem nada? Você quer mesmo saber como ele não tem nada, o diabo? Salmo 24. Só onde você vê. Olha o que diz aqui no Salmo 24. Vamos ver aqui de quem é o mundo. Vamos ver de quem é a riqueza. Vamos ver de quem é. Se é do diabo ou se é de Deus. Olha só. Salmo 24, verso 1 diz assim, ó. Ao Senhor pertence a terra. Caraca. De quem é mesmo? A terra é de quem? O mundo é de quem mesmo? É de Deus ou é do diabo? Me diz aí. Salmo 24 diz assim, ó. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Falando sobre as riquezas, sobre também os homens, sobre a humanidade. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. O diabo não tem nada. Nada. Ele é um miserável. Miserável. Tem nada. Eu fico imaginando que tem pessoa que gosta de dar tudo para o diabo, sabe? O que está acontecendo ali é do diabo. Aquilo outro é do diabo. Às vezes tem até pessoa que até diz os próprios filhos do diabo. Eu já vi disso, sabia disso? Sabia disso? Ei, filho de fulano. Ei, filho não sei de quem. Ei, vai para sei para onde. Já vi isso, muitas essas expressões. Sabe disso? E tendo uma coisa você, o diabo não tem nada. Nada. Ele nunca vai poder te dar nada porque ele não tem nada. Não tem nada. A única coisa que ele vai poder é te enganar. Te enganar.
É o que ele pode fazer. Isso ele é maestro, sabia disso também? Enganar os seres humanos. É o que mais tem gente enganada, cego. Ele engana, cega a visão, né? Aí as pessoas andam cegas por aí, não conseguem mais nem enxergar mais a Deus, nem a palavra de Deus, nada. Por isso, vê como é que está o mundo hoje em dia. Hã? Pessoas servindo ao diabo. Servindo ao diabo. Olha o que o próprio diabo falou para o próprio Cristo lá no monte. Isto te darei se, prostrando me adorares. Uma só vez, uma só vez. Tudo isso será teu. Quer saber agora o que foi que aconteceu agora? Mateus capítulo 4, verso 10 diz assim. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ó, está escrito de novo. Ó, Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo e quanto que nela é, o mundo e a terra, tudo e quanto que nela existe, tudo e todos os habitantes da terra é de Deus, tudo é de Deus. E o próprio Jesus Cristo falou assim. Então Jesus lhe ordenou, né? Deu ordem: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Isso? Somente a Deus darás culto, farás culto, adorarás. Não é isso? Sabe o que aconteceu? E logo o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, deixou ele por um momento, né? O deixou. Olha só, o deixou. Darás culto. Somente a Deus darás culto. O próprio Cristo falou no deserto. Está escrito. Escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele. Olha só, o próprio Cristo falando. Somente ao Senhor teu Deus. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor teu Deus? Você sabe quem é? Me diz. O próprio Cristo falou para o diabo: somente ao Senhor teu Deus darás culto e adorarás. Adorarás, darás culto somente. Hã? É. Hoje em dia as pessoas não reconhecem nenhum verdadeiro Deus. Sabia disso? Não reconhecem. São um povo muito ignorante em relação à palavra de Deus. Ignorantes. Olha o que diz mais a palavra de Deus aí. No verso 11 diz assim: com isto deixou o diabo, e eis que vieram quem? Os anjos. Eita glória. Vieram os anjos e o serviram. E o serviram. Imagina só uma coisa, você. A todo momento, o Espírito Santo estava com Jesus Cristo no deserto. Todo momento. E ali também estava quem? Os anjos. Escondido ali, de trás ali, por alguma coisa, escondido. Só vendo ali, né? A disputa entre Jesus e o diabo, né? No deserto. Ali estava o Espírito Santo, estavam os anjos também, observando. Estava ali só de tucalho ali, só observando. Talvez tinha até um rapaz sem desistir, rapaz. E se ele cair na dele, rapaz? Não é melhor a gente aparecer agora, não? Não, calma. E os anjos ali, de tucalho, né? Só observando. O Espírito Santo também estava ali, observando a todo momento o Cristo. E quando Jesus Cristo venceu o diabo no deserto, quem apareceu? Os anjos. Os anjos já chegaram ali, ó.
com a bandejazinha. Aqui tem pão, água e muito mais ainda. Chegaram para o quê? O servir. O servir. E começaram a servir a Cristo. Né? Servir. Não. Eu fico imaginando ali, né, os anjos ali, cada um com uma bandejazinha, né? Com a bandeja, servindo Cristo. Um traz o pão, outro traz a água, outro traz aquilo, outro traz aquilo lá, isso traz aquilo lá. Né? E talvez, não, Senhor, aqui ó, aqui como do meu. O outro diz, não, no meu aqui, tal. É desse jeito. É desse jeito que o próprio Deus quer fazer com você. É desse jeito que os vencedores em Cristo Jesus, os anjos vai fazer com você. É te servir a todo momento, a todos aqueles que venceres, a todos aqueles que venceram esse mundo, a todos aqueles que venceram o maligno, o próprio Satanás. Terá anjos a todo momento para te servir. Eita, isso é forte demais. Se você vencer, eu creio que você vai vencer. Eu creio, tenho fé. Se você vencer mesmo, se você não desistir, assim como Cristo não desistiu, Ele deu um exemplo para mim como homem, você como homem, e também para você, mulher de Deus. Deus deu um exemplo muito grande. Jesus Cristo. Ele se tornou como homem. Ele quis ser igualmente homem. Para falar para mim, para você, que você pode vencer também. Como homem. Como ser humano. Você pode vencer. Assim como ele venceu, você pode vencer. Eu posso vencer. E se você vencer, terá anjos, no plural, anjos, para te servir a todo momento. Eita, eu fico imaginando os próprios anjos trazendo uma nave do céu. Eita, meu Deus. É assim que Deus quer fazer com você. É assim que os anjos querem fazer com você, te servir. Te servir. Não desista. Vai em frente. Deus é contigo, rapaz. Seja corajoso, seja corajosa. Olha para frente. Coloca os seus olhos para frente. Inclina para frente o seu olhar. Olha para o alvo, que é Cristo. E Ele sempre vai estar contigo. Assim como o Pai era com Cristo, assim o Cristo vai ser conosco. O Espírito Santo, a todo momento. Segredo é não desistir. Vai vir luta, vai vir, mas Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é conosco. E esse ano de 2019 só está começando. Muitas vitórias vai vir. O segredo é abra a porta do coração para Cristo entrar. Se Ele entrar na sua vida, Ele vai cear com você e você com Ele. Ele vai te guiar. Ele vai te orientar. Ele vai te ajudar. E você vai ser mais que vencedor. Mais que uma vencedora. Mais que um vencedor em Cristo Jesus. Não desista. Vai em frente, rapaz. Deus é com você. Em nome de Jesus. Quero agradecer a cada um que tiver sua paciência aí, estiver ouvindo essas mensagens, né? Cada palavra, cada versículo. Isso é uma bênção na nossa vida. É uma bênção demais. E que Deus venha abençoar mais e mais ainda a sua vida. Em nome de Jesus. De Jesus. Amém. Graças e paz.